Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos, eu sou do Grupo Escoteiro Verbo Divino e hoje nós vamos retomar o tema do vídeo anterior, que é a lei de Ohm. Porém, nesse vídeo nós vamos falar especificamente do que? De tensão, ou DDP. DDP significa diferença de potencial. DDP é o mesmo que tensão. Então, de repente, você pode ler em algum lugar, ouvir em algum lugar e achar estranho, mas é o mesmo que tensão. E quando a gente fala de tensão, nós precisamos ter em mente, na verdade, nós precisamos ter na ponta da língua, que a unidade de medida da tensão é o volt. Inclusive, na prova da Anatel de rádio amador, no modelo antigo, nós tínhamos uma pergunta ali que indagava o seguinte: qual é a unidade de medida da tensão, ou DDP? E aí a Anatel trazia algumas alternativas, por exemplo, o ampere, o ohm. E nenhuma dessas alternativas estava correta, apenas a alternativa que trazia a informação do volt. Inclusive, a Anatel tinha uma outra pergunta que era basicamente o seguinte: nas residências, quais são as tensões utilizadas? E aí a única alternativa correta é aquela que relacionava o 220 com os 110 volts. Tem casa que é 110, tem casa que é 220, ou ambas as tensões. Então, sabendo disso, você acertaria ali duas perguntas. E aí, por que é importante nós entendermos sobre tensão? Bom, primeiro, que eletricidade e tensão passam a ser cobrados direto na classe C, e não mais apenas nas classes B e A. E segundo, por conta da nossa vida cotidiana. Entender sobre tensão evita que tenhamos alguns prejuízos. Por exemplo, quando você passa por uma loja e vê ali uma air fryer em promoção, o que você precisa entender sobre tensão? Qual é a tensão que esse equipamento suporta? Por quê? Se esse equipamento for projetado para trabalhar com uma tensão de 110 volts e a sua residência tem ali uma tensão de 220, esse equipamento, ao ser plugado na tomada, ele vai o quê? Queimar. Porque você está submetendo esse equipamento a uma tensão superior ao que ele foi projetado para trabalhar. Ele vai queimar. Agora, se esse equipamento tiver uma tensão, for projetado para trabalhar com uma tensão de 220, e a rede elétrica da sua casa tiver uma tensão de 110, ele não vai queimar, mas ele também não vai trabalhar de forma adequada. É o mesmo que você pegar uma lâmpada projetada para uma rede de 220 volts e você instalar no bocal do teto da sua casa, que tem uma tensão de 110. Essa lâmpada não vai queimar, ela simplesmente vai iluminar muito pouco. Ela vai ficar fraquinha e você vai ter que trocar ela. Quando a gente fala de outros equipamentos, micro-ondas, air fryer, é a mesma coisa. Toda vez que você submeter um equipamento de uma tensão X a uma tensão menor do que ele suporta, um equipamento 220 a uma tensão de 110,
ele não vai funcionar direito, ele não vai queimar, mas ele não vai funcionar direito. O contrário, sim, vai ocasionar a queima desse equipamento. E, caso você não saiba, submeter um equipamento a uma tensão superior à que ele suporta, isso configura mau uso. Então, a nossa legislação brasileira não vai permitir que você busque reparação, seja do fabricante, seja do vendedor da loja, né? Porque isso é mau uso. Você simplesmente não se atentou à tensão do equipamento. E aí, de repente você pode pensar, tá, mas na minha casa eu tenho uma tomada 110 e uma tomada 220, elas não têm qualquer tipo de sinalização, qualquer tipo de adesivo. Olhando para uma, eu não consigo distinguir a outra. Qual é 110 e qual é 220. Qual é a diferença de uma tomada 110 e 220? Bom, na sua rua, ao olhar pelo poste, você consegue enxergar alguns fios que passam ali e entram na sua casa. Um desses fios nós chamamos de fase. Ele tem uma tensão de 110 volts. Um outro fio é o neutro. Ele tem uma tensão de zero. A tensão dele é zero. Nós temos um outro fio que nós chamamos de terra. Ele serve para aterramento, para proteger os equipamentos de descargas elétricas, enfim, ele cumpre uma função ali relacionada à segurança. E nós temos um outro fio, que é outra fase, também de 110 volts. Então, quando você pede para um eletricista montar uma tomada de 110, ele vai ligar a fiação em uma fase, em um neutro e no terra, formando assim uma tomada de 110 volts. Quando você pede para um eletricista montar uma tomada de 220, ele vai ligar a fiação na fase, no terra e em outra fase, formando assim uma tomada de 220 volts. Bom, por hoje é só. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Um abraço e sempre alerta.